Esse convidado já fazia horas que era para estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Aí ontem eu mandei mensagem para ele assim, mas tu só me conversa. Estamos aqui, Pablo Nicola Souto. Olha, Magner, pior que já fazia horas mesmo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando aí. Realmente fazia horas que a gente combinava. Pauta não faltava, perdão, para a gente conversar a respeito de diversos assuntos. Enfim, hoje estamos aí para começar esse bate-papo com o pé direito e espero que o pessoal que está nos acompanhando aí goste do método, da maneira que a gente está fazendo e era isso aí. Bastante assunto, pauta não faltava mesmo, cada vez que a gente se encontrava a gente já pensava em algo, tem bastante coisa, vai ser a primeira live, eu tenho certeza. Ainda mais esse ano de eleição, ano com política, vai ter bastante coisa para ser discutido, ser falado. Vamos trazer gente para essa mesa aí para agregar, para que a gente não tenha medo de falar certos assuntos. Tem pessoas que às vezes têm um certo tabu, um receio, e eu acho que o Pablo não tem essa... Papas na língua. Eu disse para ele, vamos falar sobre essa questão do armamento. O Pablo é armamentista, defensor... Sim, Magner, como eu tinha comentado, assim, apesar de aqui em Alegrete o meu trabalho não ser muito divulgado nem conhecido, exceto nos clubes que eu frequento, tanto parceria quanto a Hunter, né, fazendo uma propaganda pro pessoal, mas fora dos clubes quase ninguém conhece meu canal. E eu comecei de brincadeira aquele canal no YouTube e hoje está com 42 mil seguidores. O pessoal que está nos acompanhando aí, inclusive. Mas aqui no município, aqui na cidade, poucas pessoas que sabem ou conhecem. Quanto a armamento, a gente pode abranger vários tópicos, vários assuntos a respeito de armamento. Vou começar com uma coisa que geralmente a gente escuta, que o pessoal tem a dúvida, fala, confunde o pessoal que não é do meio. Claro. Fala para nós, primeira coisa, vamos começar falando qual é a diferença que o pessoal confunde, é porte de arma de fogo e posse de arma de fogo. Bem, na verdade é um pouco mais complexo aí do que só a posse e o porte, tá? Vamos imaginar... Opa, não, isso aqui não dá para mexer. Vamos imaginar dois caminhos. Presta a tua caneta aí. Pode pegar. Vamos imaginar dois caminhos de tu possuir uma arma. Na direita é a Polícia Federal, que é onde tu vai ter ou a posse, que é só na tua casa, né? E na residência que tu fez o registro da arma, lá na Polícia Federal. E futuramente, depois de ter a posse, tu pode tentar o porte, com um argumento extremamente bem fundamentado. Provavelmente vai ser aquele caso da pessoa que já sofreu uma ameaça de morte, ou ela trabalha constantemente com valores, com dinheiro, com espécie, né? Ou via exército. Via exército, quem é que adquire armas hoje no Brasil? O CAC, né? Que a gente comumente chama de CAC. O CAC é a abreviatura de caçador, colecionador, atirador e caçador. É as três qualidades que se encaixa pelo exército. Como nós tínhamos na gestão Bolsonaro, nós tínhamos o porte de trânsito, que nos dava direito de ir de casa até o clube com a arma a pronto emprego, ou seja, ela municiada. O pessoal acabou começando a confundir muito a questão da posse, do porte da Polícia Federal com o porte de trânsito que o Exército te concedia. São duas coisas super distintas. Mas o porte, de fato, só se consegue pela Polícia Federal. Não existe outra forma. Tá? Pelo Exército, tu vai ter licença para ter uma arma desmuniciada. Hoje, né, na atual legislação, a arma aqui em casa ela tem que ficar desmuniciada, ou para atirador, aquele camarada que vai no clube e atira no stand, participa de torneios, campeonatos, colecionador que tem ela na parede ou num cofre,
E o caçador, que é o que nós mais temos aqui na região, o pessoal que tem uma espingarda ou um rifle e vai abater. Não é caça, né? É o abate que a gente chama do javali. Como ele não é oriundo da nossa fauna, ele não tem predador natural, então a caça é obrigatória nesse caso. Ele termina com plantações, ele termina com todo tipo de ave que deixa o seu ovo no chão, ele termina, né? Então tem que caçar. Nesse caso ele tem que caçar. E são as formas que tu tem de ter arma hoje pelo Exército Brasileiro, que a gente vê mais comumente aqui na nossa região, no caso, né? Questão do procedimento dos CACs, procedimento legal, as exigências que tem para te ser um possuidor de arma através do CAC. Bom, esse último decreto, ele complicou um pouco mais, mas nunca foi fácil o acesso, tá? Primeiro de tudo, tu tem que ter o que eu costumo chamar de histórico escolar, né? Se tu tem alguma coisa no teu currículo, algum problema, tu não vai conseguir. Nem pela Polícia Federal, muito menos pelo Exército. Dificilmente vão te liberar uma arma, né? Qualquer uma das maneiras. Depois tu vai passar por teste psicológico, vai fazer o teste de tiro, para que só depois disso aí tu seja habilitado a ter uma arma. Quase como tirar uma carteira, só que te habilita a usar outra ferramenta. O carro é uma ferramenta, a arma é uma ferramenta. Se ela estiver aqui em cima da mesa e ninguém apertar o gatilho, ela não vai disparar. Mas a arma mata. Não, quem mata é a pessoa. A arma é uma ferramenta para esse fim, né? Só para uma pessoa má armada, uma pessoa de bem armada. Por mais que tu seja uma pessoa magra, tu seja uma pessoa de bem, se entrar um cara armado aqui, tu não tiver uma arma aí para te defender ou para nos defender, infelizmente a gente vai morrer, né? Se ele quiser nos matar, ele vai nos matar, não vai ter o que a gente faça. A arma, ela faz o balanço, o equilíbrio. Exatamente, exatamente. Inclusive, Magner, fazendo um link aí na questão do equilíbrio, tá? Eu postei nas minhas redes sociais, coisa de um ano atrás, mais ou menos. Se as feministas fossem realmente feministas, Magner, elas iam lutar pelo porte para as mulheres, cara. Tu já pensou quanto de estupro deixaria de existir, sairia do mapa, se a mulher tivesse acesso a ter uma pistolinha de bolso que fosse? Aí tu pensa, um homem de 120 quilos, uma mulher de 70 quilos, 60 quilos. Que chance que ela tem de se defender se não for com uma arma? Eu não vejo nenhuma. O equilíbrio seria... Tem uma frase, tu deve conhecer, que eu não lembro onde eu escutei essa frase, que fala que o cara diz assim, para parar um homem mal armado, só um homem bom armado. Com certeza, com certeza. E essa teoria aí é o que é, né? Vira as pautas pra gente, só pra gente... A gente vai chegar lá na questão da segurança pública, mas vamos falar um pouquinho mais dessa questão do armamento. Além da questão de antecedentes criminais, vai passar por teste psicológico, sim, né? Para possuir uma arma de fogo. Outra questão também, Pablo, a questão dos calibres. Tem calibres que são permitidos e tem calibres de uso restrito. Exato. Hoje Infelizmente na nossa legislação, não está na lei, não está na Constituição o que é calibre restrito, o que é calibre permitido. Então, cada presidente que entra, por decreto, ele vai liberar um determinado nicho de calibres, até determinada energia, vamos supor. O que aconteceu nos 4 anos do Bolsonaro foi que a gente teve acesso pela primeira vez aos calibres mais populares do mundo. O que é um calibre popular? É um calibre que vende. Tem armas disponíveis naquele calibre. Por exemplo, o 9mm, tá? O 9mm é uma munição que foi criada lá na Alemanha em 1902
Você convencionou chamar 9mm, mas ele é 9 por 19. Tem outros tipos de 9mm. 9mm é uma família de calibres. O que acontece? A gente teve acesso pela primeira vez. 90% das fábricas de armas, 100% das fábricas de armas produz algum modelo de arma para o calibre 9mm. Ele é muito popular. E ele é um meio termo. Por que ele é um meio termo, Magno? Ele é o calibre mais forte dos fracos. E os fracos, convenhamos, a gente começa a falar do 22, 32, 38 e o 9mm. E ele é o mais fraco dos fortes. Porque depois do 9 a gente tem o 40, 45, o 10mm e assim sucessivamente. Então ele é um ponto de equilíbrio. Uma mulher consegue atirar tranquilamente com uma pistola 9mm. Um cara... Para explicar para a pessoa que é leiga, né, nessa questão, é o poder de fogo, é o poder de parada, é o poder de perfuração, é o poder de... Ele é um essencial. Ele é uma BIC. Imagina, ele é uma BIC. Ele funciona muito bem há mais de 120 anos, 121 anos, né? Ele é de 902. Ele faz o que ele tem que fazer. Da mesma forma que o 38. O 38 é um calibre de 1896. Ele está até hoje sendo extremamente comercializado e vendido para revólveres. Por quê? Porque ele faz o que ele tem que fazer. Ele derruba. Seria para isso, é o poder de parada. Funciona. Ele funciona. Ponto. Eu acho que mais claro que isso é impossível, né? Nesse atual decreto que a gente está hoje com esse governo, nós ficamos um ano sem decreto sobre armas. Então, um ano os clubes não venderam novas armas. Um ano os clubes não fizeram novos registros de CAC, de caçador, atirador, colecionador. Então tu imagina, Magner, o tanto de dinheiro que deixou de circular no país. Vamos citar, por exemplo, aqui a Hunter e o Parceria, que são próximos aqui da gente. Quantos CACs tu acredita que eles filiavam por mês? Vamos botar aí numa base de uns 5, 7 por baixo? Eu acredito que até mais. Por quê? Porque era mais tranquilo, era mais fácil tu ter acesso. No governo anterior, o presidente Bolsonaro No governo anterior era bem mais tranquilo. Hoje a gente ficou um ano sem legislação sobre armas. E isso em relação, fazer um paralelo aqui em relação ao governo anterior ao do presidente Bolsonaro. Ao período, não, vamos pegar o período do Temer ali, aquele tempo, o período Dilma. Cara, o Temer foi um governo... Fazendo uma comparação com o presidente Bolsonaro também. O Temer foi um governo relativamente bom pro atirador brasileiro. Melhor que o da Dilma, né? Sem dúvida. Não sei se tu tem esse dado, deve ter. O crescimento que você deu em comparação aos CACs, você dá em que período nos últimos anos que você dá um crescimento, digamos assim, maior dos últimos anos pela procura? Assim, a gente saiu em 2019, tá? A gente saiu de 200 mil atiradores em 2019 para 1 milhão de atiradores em 2022. São 5 vezes mais, né? Mas eu não vou te dizer que foi culpa do Bolsonaro. Não é questão de culpa de quem. Até porque não é uma culpa. É bom que mais gente no Brasil tenha acesso a armas. Um país de 210 milhões de pessoas, só 1 milhão de atiradores é pouco. E a busca, geralmente, a maior busca por caça e o tiro desportivo. Tiro esportivo e a caça. O colecionismo já é um público mais restrito, né? Primeiro que geralmente é um público um pouco mais velho, com mais poder aquisitivo. Até porque o armamento para a coleção é específico, já vai ser algo mais específico. Bem mais específico, também para com certeza. Com certeza, alguma coisa histórica de preferência, né? Uma peça que não pode faltar num colecionador de armas, por exemplo,
É uma Luger. A pistola alemã daqueles... Hoje falamos em quantos mil uma Luger hoje? Cara, uma Luger em boas condições, com tudo certinho, como tem que ser, 15 pila pra cima. Eu achei que era mais. 15, 20, 25. Vai depender do estado dela, né? Se ela tiver 100% original de fábrica, nunca passou por um armeiro, ela é de fábrica mesmo, tá? Não foi trocado coronha, não foi coronha, não foi trocado as talas, não foi trocado nada. A oxidação não venceu, porque ela é oxidada quando ela é produzida. Isso aí nós estamos falando de cifras bem mais altas, com certeza. Vamos voltar lá então. De 200 mil, de 2019, de 200 mil, parte para 1 milhão do final de 2022. E muito disso foi porque o público brasileiro acordou para essa realidade. Um dos pilares dessa ascensão dos CACs aqui no Brasil foi devido a Taurus, a nossa fabricante de armas aqui de São Leopoldo. Não tô puxando o saco para Taurus, pessoal, mas a G2C, a pistola que eles lançaram, num custo baixíssimo, se eu não me engano era R$ 2.200 quando eles lançaram a pistola lá em idos de 2019, atraiu muita gente para esse mundo Magner, muita gente. Até hoje ela é vendida, né? Foi um sucesso, inclusive nos Estados Unidos. Só que pensa, uma pistola com 12 mais 1 de capacidade, mais barata que muito celular, tu podia comprar em 12 vezes sem juros, discreta, portátil. Se tornou bem acessível. Muito. Ela popularizou o tiro no Brasil. Sem sombra de dúvidas, foi uma das responsáveis por popularizar o tiro no Brasil. Apesar de que, Magner, esses 2.200, 2.300 que eu te afirmei no início da produção dela, custo, ainda, se a gente olhar a quanto ela era vendida, a mesma arma, nos Estados Unidos, é absurdamente mais do que a gente paga, né? Essa arma que se pagava $2.000 e poucos aqui, era vendida a $150 no mercado americano. $150, $180. Hoje ela é vendida aqui no Brasil a $4.000 e o mercado americano paga $270, $280. É só fazer a conversão. 3 é 5, 15, R$1.500 eles pagam. Pagam 40%, 35%, 40% do valor que a gente paga aqui no Brasil. Um produto produzido aqui em São Leopoldo. Eu fui na fábrica, entrevistei o Salésio, presidente da Taurus. Passei um dia lá tirando com tudo que tu imaginar. Cara, o brasileiro é muito cachorro vira-lata, né? O tipo de não valorizar o seu produto, que a gente vê de gente falando mal da Taurus. Se tu entrasse na fábrica, Magno, tu ia ficar apavorado, assim, alto nível que é a nossa indústria de armas nacional. Eles são fora da curva. O pessoal reclama, alguns reclamam e falam que o Salésio tem uma visão meio de esquerda e tudo mais. Bom... O que leva as pessoas a falarem que tu acha? Não, aí que tá, eu não sei se ele tem ligação ainda, mas ele foi presidente de uma sede do Partido dos Trabalhadores numa cidade pequena 20 anos atrás. 25 anos atrás. Evoluiu, todo mundo evolui, todo mundo passa. Não sei qual é a situação atual. Mas hoje o pensamento dele, o pensamento que ele manifesta ideologicamente, ele não manifesta. Nem para direita e nem para esquerda. Não. E inclusive nos 4 anos de Bolsonaro teve uma aproximação muito grande dele com o presidente. Inclusive a Taurus produziu um revólver, um modelo RT-608, personalizado com o nome Bolsonaro, bandeira do Brasil, tudo para entregar para ele. Eu vi o revólver lá na sala do Salésio. Ele chegou para entregar para o Bolsonaro e aí pediram a documentação para os assessores para fazer. E aí parece que ele ficou meio chateado. Não, para que documentação? Tipo, não, cara, você tem que ter, não tem que te liberar essa arma, né?
E aí ele não pegou o revólver, tá até hoje lá na sala do presidente, do CEO, né, da empresa. Ele não recebeu o... Ele não recebeu porque ele não quis dar da documentação. Ou não quis dar, ou não, enfim, não sei. Aí não sei te dizer. Ficou lá o revólver. Ficou lá, tá até hoje. A Taurus tem quantos anos de história? A Taurus tem já? 100 anos, né? 1926, uma coisa assim? São quase 100 anos já de... Não, perdão. 1940. 80 anos. É perto da Segunda Guerra. A Taurus foi bem próxima da Segunda Guerra. E o que tu acha que falou dessa do cachorro brasileiro é vira-lata? Tem a síndrome do vira-lata? A síndrome do vira-lata, né? Porque assim, ó, hoje no mercado americano, que é um mercado extremamente exigente, os caras têm arma do mundo, tipo de arma que tu quiser, tem nos Estados Unidos. E hoje a Taurus é a terceira maior indústria a vender dentro do mercado americano. Tanto é que hoje eles têm fábrica lá, Taurus produzindo em Orlando. Não, acho que é Orlando, no estado de Orlando. Produzindo arma lá. Por quê? Porque eles são ruins? Não. A Taurus comprou agora 37 ou 33% da Colt, uma das maiores indústrias. A Colt não é a maior, tá entre as maiores do... Ou mais famosas, pelo menos. Mais famosas, sem dúvida, né? Até a Colt começou a ser famosa pelo Colt, pelo 45. Pelo 45 dos Cowboys, né? Single Action, que a gente chama. Seria a nomenclatura correta dele. E depois, pela 1911, a pistola que o exército americano usava na Segunda Guerra também foi produzida pela Colt. Mas enfim, hoje a Taurus comprou 1/3 das ações numa empresa desse porte. Então, será que não é só nós, ou pelo menos grande parte do brasileiro, que não olha como deveria realmente olhar nessa empresa? É uma questão da imagem, que a imagem não foi trabalhada. Tu falou sobre o coach, sobre como foi trabalhado o coach, né? Mas a gente vê um marketing pesado na questão desse armamento no cinema americano. Hollywood trata muito disso. Será que não falta aqui para construir essa imagem de repente da Taurus? Hollywood tem um poder absurdo para vender arma. Arma e qualquer produto, marketing. Qualquer produto, mas arma assim é fora de série. Tu é mais antigo, tu vai lembrar. Tem lembra daquele filme Dirty Harry? Sim. Com o ator aquele, o Clint Eastwood. Cara, no Dirty Harry 1, ele apresenta o Smith Wesson modelo 29, um preto 6 polegadas, enorme. E foi o primeiro revólver Magnum 44 do mundo. Não existia nada tão forte para ser usado com uma mão só. Não existia no mundo. O calibre mais forte que tinha antes dele, acho que era o 44-40 ou 44 Smith Wesson. Cara, antes do filme, aquele revólver ficava nas prateleiras, as pessoas tinham um receio. Não, aquilo é muito forte, não precisa usar. Um revólver não precisa ter toda essa força aí. O filme saiu nos cinemas. Em uma semana, a Smith Wesson não vendeu todos os estoques que eles tinham de modelo 29. Do cinema. O Smith Wesson modelo 29 saiu de todas as prateleiras que tu imaginar. E é um clássico até hoje, né? O 29 eles tentaram deixar de produzir e por insistência do público acabaram voltando a ter que produzir porque é lindo, é um clássico. Tem que falar. Agora nós vamos ter que trabalhar então pro Rambo 6, agora aparecer a Taurus no Rambo 6, de repente, para construir essa imagem da Taurus. Mas será que vai ser uma boa? Porque se tu for pensar, ó, Rambo 2, a missão. Rambo 3, programado para matar. Rambo 7, corrida no asilo. Corrida no asilo vai ser o vovô geriátrico, vai ter que ser. Vai sair, não, acho que não. Acho que o Rambo Cara, não sei. Agora, falando de cinema, a gente vê a questão do armamento. A questão Tu acredita que o cinema também influencia as pessoas a quererem ter uma arma, a quererem possuir um armamento? A questão não só a questão do armamento, eu acho que é um pouco mais abrangente.
cinema, noticiário, séries, novela, ela influencia muito comportamental. Exato, no comportamental. Por exemplo, assim, a televisão americana, eles reclamam muito da cultura woke. O que é a cultura woke? É tu fragilizar a sociedade, de certa forma. Colocar um conteúdo mais feminista, um conteúdo mais leftista, mais à esquerda, né? Onde o homem não tem aquele comportamento macho alfa. Por exemplo, tu quer um exemplo da cultura woke? É o último Drácula que eles fizeram na Netflix, que é um Drácula que aparece de dia e é homossexual. E não! Tá demais! Demais, não tem o que falar. Próximo vai ser o Rambo homossexual. Nada contra, mas... Enfim. E me faltou agora. Chegou a ficar... Pô, tu não te surpreende se o Rambo aparecer. O Coringa agora é uma mulher. Não é mais o Coringa. O Coringa 2 vai ser lançado agora. É uma mulher. Coringa toda a vida foi um homem e agora vai ser uma mulher. Daqui a pouco o Batman vai aparecer também. Vai ser a morcega, né? Essa cultura woke. Isso hoje, essa cultura, ela acontece muito no mercado americano, mas está sendo bem rebatido isso aí, tanto que nas prévias o Trump já está delavado em qualquer possibilidade. Nas prévias, por exemplo, eles colocam um nome de um possível candidato contra qualquer um e botam vários nomes. Tem uma lista aberta ali, tipo com 50 nomes. As eleições americanas é esse ano agora? Esse ano. Em outubro, né? E assim, possibilidade dele perder, zero. O povo americano mas tem que ver, porque eu acho que o Alexandre de Moraes não vai deixar barato isso aí. Mas alguma coisa ele vai tentar fazer lá. Lá ele não tem poder, né? Lá ele não tem poder. Cara, o Alexandre de Moraes hoje no Brasil, na verdade não tem nem palavras para adjetivar, até porque dependendo do que tu falar, tu pode ir preso, né? Tem mais isso ainda. Mas ele vai ser um capítulo à parte na história do Brasil. E não positivamente. De forma alguma. A gente vai olhar para trás um dia e vai dizer, putz, como é que a gente permitiu que alguém da Suprema Corte do Judiciário brasileiro cometesse as atrocidades que essa pessoa cometeu. Talvez nem seja a gente fazer isso, talvez sejam nossos filhos. Um dia olhar para trás e... como é que nossos pais elegeram esse cidadão julgado e condenado em 3 instâncias, né? Inclusive, as futuras gerações que vão pagar esse endividamento que está sendo feito hoje... Porque tu sabe, né? No momento que tu pega a máquina pública e começa a gerar um endividamento, alguém vai ter que pagar a conta. Uma hora a conta chega. E essa conta que a gente está permitindo que esse governo faça hoje, ela vai pesar no ombro dos nossos filhos, dos nossos netos. A economia vai ficar cambalhante, vai ficar fraca até se estabelecer e voltar a ser forte. Um dia a gente espera que seja. Muito devido a essa dívida que está sendo feita hoje, né? Falamos então do armamento, vamos falar um pouquinho de segurança pública, falamos a questão que a gente vê na nossa região que tem muita procura pela questão da caça, né, do abate. A gente vê que muitos atiradores, muitas pessoas procuraram... Pessoal de campanha, pessoal de campanha. A gente sabe que pela questão também da segurança e tal... Mas tem uma grande procura, pelo que a gente vê aqui, teve na época dos CACs aí, pela questão da caça, né? E agora vamos falar um pouquinho pela questão da segurança pública. Quantas pessoas aí buscam ter uma arma na sua propriedade ou na cidade pela questão da segurança? Da segurança. Bom, eu acho que o principal retrato
o argumento da segurança pública é o índice de homicídios, perdão, durante determinado ano ou determinado governo. Se a gente tivesse acesso a um gráfico agora para mostrar nos períodos Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula novamente, a gente ia ver aquele gráfico ascendente. E quando ele chega em 2019, a gente estava falando de 60 mil homicídios por ano. 60 mil, né? Isso, 2018. 2018, 60 mil. E aí entra Bolsonaro no poder com uma política pública diferente, uma política de segurança pública, onde ele visava deixar o policial mais bem atendido pelo Estado. Bom, teu irmão é policial, tu sabe muito bem do que a gente está falando. Hoje o policial ele tem medo de agir em muitas situações, receio de agir em muitas situações. Porque ele sabe que o Estado vai pesar a mão sobre ele se ele fizer alguma cagada, alguma coisa fora do script. E era exatamente sobre isso que o Bolsonaro falava, né? O policial tem que agir mais livremente para que ele possa realmente ter o respaldo do Estado. Do Estado. Tanto é que advogado público tem para o bandido e não tem para o policial. O policial tem que pagar o advogado. Aí, só nisso aí tu já tem uma noção de como é podre o nosso Estado. É absurdamente antiquado. Ali tu falou, eu não me recordo, mas se puder puxar para nós, já isso aí depois. Ou a gente puxa aqui daqui a pouquinho, a gente larga de 60 mil homicídios caiu para 40 e alguma coisa. Uma queda abrupta, não? 20 mil, um terço. Imagina que entre 16, 18 a 20 mil pessoas deixaram de morrer no ano de 2022. Só 2022. Deixaram de morrer por homicídio. Por que disso? O bandido calcula. O ladrão calcula. Faz conta. Ele faz conta, o risco que ele está correndo, ele faz conta. Hoje ele fica em dúvida se ele vai entrar numa casa e a pessoa vai estar armada ou não. Antigamente não, antigamente ele sabia que não tinha arma ali. Ele faz conta, além da questão do armamento, ele faz conta principalmente com o nosso sistema judiciário. Ele sabe que em muitos casos ele vai sair na audiência de custódia. Mas a pérola da nossa segurança pública e é super recente, né? Que eu acho que mostrou o quanto a nossa segurança pública ela tá literalmente no fundo do poço. Foi esse cidadão que estava de saidinha, né? Saidinha de Natal, não voltou na data pré-determinada e ainda matou um policial com uma criança, um recém-nascido, 3 meses, um filho recém-nascido. Que a gente pode falar a respeito disso? A juíza que liberou esse marginal para sair vai dormir. Vai deitar a cabeça no travesseiro, vai dormir. E essa criança que vai crescer sem pai, como é que ela fica? Desamparada. Tá certo isso? Esses dias em Balneário Camboriú, um turista também, tu não viu? Um noiado tava na rua, o cara tava com a saidinha também e matou o cara paulado em Balneário Camboriú. Matou um turista. Cara, assim, ó, infelizmente, Magner, e agora abrangendo tudo, não só segurança pública, nem a política armamentista, mas tudo. Antes do Brasil voltar a decolar de novo, vai precisar piorar muito. Vai precisar piorar muito pra gente acordar e derrubar esse sistema que tá aí. Infelizmente, assim, ó, a única forma que eu vejo de que melhore vai ter que colapsar o sistema econômico, o sistema médico, hospitalar. Vai ter que colapsar, vai ter que faltar comida, vai ter que faltar hospital, traduzindo assim para o bom português, para que o povo brasileiro, como um todo, se levante contra o sistema.
O sistema que governa, o sistema que domina, o sistema que dita quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito, quem vai viver às costas do Estado ou quem não vai viver, como agora as mulheres dos ministros sendo indicadas para cargos permanentes em Tribunal de Contas da União, TCU. Cargo permanente. Salário de 30 mil reais para as esposas. Cara, a gente contando, ninguém acredita. A gente tem uma juíza, a Ludmila Lins Grilo, está exilada nos Estados Unidos. Uma juíza foi perseguida, Magner. Se eles têm poder de perseguir uma juíza, o que eles podem fazer com um cidadão comum? Antes da Ludmila, a gente tinha o Alan dos Santos, que já tinha fugido do nosso ministro. Depois do Alan dos Santos foi a vez do Rodrigo Constantino. Depois do Rodrigo Constantino foi a vez do Paulo Figueiredo, neto do nosso último presidente militar, João Figueiredo. Contas e bens confiscados no Brasil. Contas encerradas, não podem fazer movimentação financeira no Brasil. Passaportes confiscados. E eles vivendo exilados nos Estados Unidos. A gente chegou num nível social, político, econômico baixo, mas infelizmente não tem nada bom no horizonte e eu só consigo enxergar uma melhora após. Aqueles que querem falar estão sendo amordaçados. E enquanto a mordaça não está na nossa boca, a gente acha que está tudo tranquilo, tudo normal, até a situação piorar. E a gente vê assim, ó, vamos falar da imprensa e vamos falar da política no meio geral. A grande mídia hoje é toda de esquerda. Se ela não é de esquerda por convicção, ela trabalha para a esquerda por dinheiro. E que esse governo está despejando dinheiro nos meios de comunicação, isso aí não é segredo para ninguém. Com a incumbência com o acobertamento do judiciário. Eles tentaram formular, estão tentando formular a ditadura perfeita. Eles controlam o que tu pensa através da mídia. Eles controlam o que tu pode através do judiciário. E tu vai achar tudo lindo. Tu vira um fantoche na mão do Estado. É como eu vejo o que está se desenhando hoje. O que está acontecendo no Equador? Não sei se vocês têm acompanhado as notícias do Equador. Os bandidos traficantes entraram no Jornal Nacional do Equador. Pleno horário nobre. Libertaram um narcotraficante, né? Foi libertado, estava preso, foi libertado e se tornou como se fosse uma guerra do narcotráfico contra o Estado. E tanto que o Noboa, presidente deles, né, já declarou estado de exceção, né? Tu acredita que o Brasil chegará, ou em que tempo, ao padrão que a Califórnia está? Califórnia, nos Estados Unidos, o ladrão tem direito a roubar. Furto até um valor... $30. É, $800. $800. Um furto até $800 é como se fosse considerado um furto famélico. Para comer. Para comer, para ele. Bom, tanto é que tem alguns lugares da Califórnia que o pessoal não fecha mais os vidros do carro para os ladrões não quebrarem, né? Eles deixam aberto. Eu acho que aqui no Brasil, desculpa te interromper, Jefferson, acho que não chega porque a esquerda aqui é uma esquerda muito caviar. É uma esquerda elitista ainda que nem eles aceitariam esse ponto do caos. Não sei te dizer. Não sei te afirmar. A política, no momento que tu olha... ao invés de te aprofundar, tu tenta olhar de fora a política. Como se tu não tivesse um lado. Esquece esquerda, esquece direita, tu só quer olhar aquilo lado de fora. Tu começa a ver que a política ela tem um link, ela é extremamente linkada com a religião. Com o que é correto para mim, para ti e para o nosso coletivo. 99% das coisas já tinham sido ditas
e escritas na Bíblia Sagrada, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tu também é cristão. Então, a política e a religião não se mistura. Mentira, se mistura sim. E eles falam que não se mistura para que o crente, aquele que vai na igreja, independente de ser uma ou outra, que ele não se envolva com vereador, com prefeituras, para que a gente não tome espaço político. Por isso que você fala que não se mistura, mas se mistura muito. E não só na questão de apartar as pessoas da religião da política, mas, por exemplo, assim, vamos falar do assunto do aborto. A partir do momento que tu tem uma fé em Deus e tu lê as escrituras, eu tenho certeza absoluta, não me sobra dúvidas de que tu vai ser contra. O verdadeiro cristão, ele não, em hipótese alguma, ele vai ser a favor do aborto. Em hipótese alguma. Não importa se ele é evangélico, se ele é católico. Em hipótese alguma. Ele conhece a palavra, a Bíblia, nós falamos da palavra. Em hipótese alguma, ele vai ser a favor do aborto. E reparou como religião e política se misturam? Se ao invés da Constituição, rasga a Constituição, tu obrigasse que a população obedecesse só os 10 mandamentos, tu não acha que a gente viveria super bem? Resumindo os 2 mandamentos que Cristo trouxe, o amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros como a si mesmo. A prática do mal já resolveria. E quem é que vai praticar algo danoso à vida de um terceiro se o mandamento diz para amar o outro como a si mesmo? Né? É uma questão moral, para mim, preenche, concordo plenamente contigo. Outra coisa que a gente pode fazer um paradoxo da política com a religião. Eu não me lembro exatamente qual é o capítulo, mas se eu falar o episódio tu vai lembrar que Jesus está falando para um daqueles religiosos da época. Eu não me lembro como é que era o termo usado, mas era os escribas, provavelmente. E ele comenta que o bom, ele faz o bem à luz para que todo mundo veja. E quem pratica o mal prefere a escuridão, para que ninguém veja que o mal é feito. Tu não consegue fazer um paralelo disso com a lei de censura que estão tentando implementar no Brasil, regulamentar a internet, que é o slogan deles, né? É como eles chamam, mas que no fundo é uma censura para escurecer certos assuntos. Tu consegue ver um paralelo em relação a isso? E o advento da internet é o que nos deu voz. A internet levou o povo para dentro da política. Se tu voltar para a época da Rede Globo, onde a gente dizia amém para a Rede Globo, para tudo, inclusive assim, o fato só era fato se a Rede Globo transmitia. Entendeu? O ponto que eu quero chegar. O fulano tinha morrido. Não, se saísse da Rede Globo, a gente sabia que tinha morrido. Senão, não. A internet que deu voz pro povo, que levou o povo pro cenário político. Eles não querem isso. O sistema quer se manter lá. Entre eles. Com a mesma casta. Os mesmos sobrenomes. As mesmas famílias. Tudo igual. Eles não fazem questão que o povo esteja lá. Pra quê? Tu não acha? Falando nessa questão, já entramos nessa questão vamos falar um pouquinho sobre costumes, então. Tentar linkar aqui, deixa eu ver como é que a gente pode linkar com essa questão do armamento. Tu vê hoje o direito à posse e porte de arma como um direito, teria que ser um direito fundamental. O direito à legítima defesa. O direito à legítima defesa, ele vem antes do Estado. Vamos voltar lá para a idade das cavernas lá. Não tinha lei. Vamos supor, tu e a
tua família lá dentro de uma caverna. Tu começa com direito de defesa ao momento que um animal tenta entrar na caverna de vocês, ou que outra tribo. Ele está antes do Estado. O Estado nem deveria legislar sobre isso. Mas isso abre margem para um maluco comprar uma arma. Bom, esse maluco, em algum momento, ele vai ter que fazer um exame psicológico e não vai passar. Mas pode um psicopata comprar uma arma e invadir uma escola? Bom, mas se ele invadir uma escola onde todo mundo está armado, provavelmente, quando ele começar a fazer merda, já vão apagar ele. Tanto é que todas as chacinas que tiveram nos Estados Unidos foram em gun-free zones, que é locais livres de armas, né? Gun-free zones, zonas livres de armas, escolas livres de armas. Ele não, o camarada que vai fazer um episódio como esse, nunca que ele vai procurar uma escola que tenha uma segurança armada. Tu não acha? Ele não vai entrar num ambiente que ele saiba que vão responder o fogo que ele abrir, né? É aquela questão do balanço que ele faz conta. Conta. O bandido, ele faz conta também. Faz conta também. Com certeza. Ele sabe dos riscos que ele vai enfrentar, não vai enfrentar um cidadão desarmado. Não vai enfrentar uma ovelha, né? Ele vai enfrentar o cão pastor. O cão pastor. E vai enfrentar ele de volta, né? É o lobo em volta das ovelhas. Nessa questão do armamento, a gente vê que algumas pessoas que se posicionam contra, Pablo, elas alegam a questão que o brasileiro ele não está preparado, porque se todo mundo tiver armado, qualquer discussão no trânsito, o cara vai sacar uma arma, vai atirar. Essa questão, para a gente fazer um paradoxo aqui, com uma comparação com os Estados Unidos, os Estados Unidos ele tem uma legislação pesada, né? É o que o cara sempre escuta assim, o cara vai andar com uma 9mm na cintura nos Estados Unidos, o cara vai andar com um fuzil ali dentro da caminhonete, ali vai ter um fuzil. Mas ele sabe que se ele tirar aquele fuzil, se ele colocar as mãos naquele fuzil... Pra fazer merda, ele sabe que... Ele vai pagar por isso. Vai pagar por isso, vai responder. Então, acha que seria também necessário aqui no Brasil, a gente sabe que a nossa legislação penal, nosso Código Penal é extremamente atrasado como deveria ser. Eu acho que o Estado, assim como o Estado tem que dar o direito... Ele tem que cobrar. Ele tem que dar o direito como tu falou, da legítima defesa, do cidadão ter uma arma para se defender, o Estado tem que... Né? E o Estado também tem que ter o dever, o Estado tem o direito mão de pesada. Mão pesada. Andou fora da linha... Porque como tu falou, o cara vem com um bandido, um cara sai numa saidinha temporária, pra cometer crime e ele não tá nem aí. É como se ele saísse assim, vou voltar pra lá mesmo. Exatamente. Tu acha que uma questão dessa para as pessoas que são... Pode falar um pouquinho sobre isso. A pessoa falar que, mas não pode ter arma. O cidadão brasileiro ele não tá preparado para possuir uma arma. Por qualquer coisa ele vai... É uma conversa que não se fundamenta em nada. É como tu afirmar que Deus não existe. Não existe uma fundamentação para te dizer isso. Fala porque tu quer falar. É que como tu dizer que o sol é azul. Inventou aquilo. E tu martela aquilo diariamente para várias pessoas. De várias formas. Até que ou as pessoas ignorem aquilo que tu diga, ou que elas assimilem aquilo que tu diga. É aquela máxima que o Hitler usava, né? Uma mentira dita várias vezes ela se torna verdade. Eu não concordo com o que ele dizia, mas ele dizia. E não é segredo nenhum que o nosso atual presidente, inclusive no podcast que ele participou, ele falou abertamente que a mentira tem muito mais poder que a verdade, né? Apesar de eu discordar 100% em relação a isso. Nessa questão de possuir o armamento, não ter cultural, talvez até a questão do psicológico deva ser se dificulte, então. Se dificulte a forma para o indivíduo possuir um armamento. Muito disso é costume, né, Magno? No momento que tu trazer a cultura das armas, facilitar a aquisição, diminuir os impostos
e trazer a cultura das armas para dentro do teu país, tu vai, junto com isso, tu vai trazer uma gama de instrutores, tu faz todo um mercado se movimentar. Da mesma forma que quando tu vai colocar tu vai liberar a carteira de trânsito, tu vai ter que trazer instrutores, técnicos e material para que aquilo seja feito, é a mesma coisa para arma. Tu vai acabar treinando muitos instrutores, vai ter diversos clubes, vão existir diversas palestras, cursos, enfim. Tu vai trazer a cultura armamentista para dentro daquele local e certamente as pessoas vão aprender sobre aquilo, vão enxergar de outra forma o próprio armamento, a maneira de se portar com o armamento. Uma pessoa que tem porte de arma, quando ela vai a um restaurante, ela é totalmente diferente, ela deveria ser totalmente diferente da parte de análise situacional do que uma pessoa que anda desarmada. Tá desarmado, tu senta de costa para a porta, tu senta próximo do caixa, tu tá desatento, tu tá no celular. Um cara armado não pode se dar esse luxo. Um cara armado precisa estar atento. Se tu não estiver atento, alguém pode ter tomado tua arma. Eu nem falando de tomar arma propriamente dito, mas uma situação pode acontecer na tua frente e tu não conseguir reagir, não conseguir defender tua esposa, tua família, ou um amigo, ou seja quem for, uma senhora que está sendo atacada, enfim. É bem simples, apesar de muita gente complicar esse tema, né? Tentar colocar pano preto em cima de um tema que, na verdade, ele é um direito natural. Ah, mas antes das armas de fogo não existia violência. Como? É sério isso que você está me dizendo? E Roma? Como é que Roma combatia? Não tinha arma de fogo. E como é que eles invadiam outros países e faziam toda aquela mortandade? Como é que Alexandre dominou todo mundo conhecido com o exército de gregos, com as famosas falanges? Não tinha arma de fogo. A gente nunca precisou de arma de fogo para matar outra pessoa. Caim matou Abel com uma pedra. Povos foram escravizados sem arma de fogo. Então, Impérios foram construídos. A gente está falando do poder da força, de tu dar liberdade do teu cidadão se defender ou não. Basicamente, é o monopólio da força. A esquerda quer que só as polícias tenham acesso a isso, via de regra, tá? Até via de regra eu digo porque o PCO é armamentista. O Partido da Casa Operária, inclusive me chamou a atenção isso, que é um partido da esquerda, mas que ele briga pelo direito Para a revolução. Pelo direito, claro, para a revolução, mas eles querem as armas. Para que um dia eles possam fazer uma revolução armada no Brasil. Mas eles são a favor do armamento. Cara, vamos falar um pouquinho praticamente falamos aqui, vamos falar. O Pablo é conservador nos costumes e liberal na economia. Liberal na economia. O que é ser conservador para ti hoje? Por que tu te considera conservador? Conservador é aquela pessoa que mantém as tradições das suas gerações passadas. A sociedade ela vai evoluindo geração após geração, porque ela vai agregando conhecimentos e fazendo com que aqueles conhecimentos deixem a tua vida mais prática, mais simples, mais funcional. A gente vai evoluindo. Entretanto, certas coisas não mudam mais. O respeito que tu deve ter com teus amigos, com a tua esposa, com os teus filhos, ele é o mesmo. Ele não mudou e não deveria ter mudado nem 50, nem 100 anos atrás. A moral não evolui nem pode involuir. A verdade ela é a mesma, desde que o mundo é mundo. A questão da moral tem que permanecer. Se tu roubava lá antes de Cristo, se tu roubar agora, tu é ladrão igual.
Moral para ti ela é objetiva, ela não é subjetiva, ela é aquilo De e forma alguma. não tem de mudar. O certo e o errado ele independe. Ah, eu tô fazendo errado, mas todo mundo tá fazendo errado. Foda-se. Se isso que tu tá fazendo é errado, não importa que todo mundo tá fazendo, tu não é todo mundo. Ou pelo menos não deveria ser. Tu me entende? A verdade é uma só. A gente vê a grande mídia e tudo mais te induzindo que aquilo não é 100% correto. Agora mesmo estão lutando para legalizar o casamento homossexual dentro da igreja. Cara, quer te juntar com o teu... Mas o Papa já abençoou já. Papa é um tema muito polêmico que eu nem sei se a gente... Se nós entrar nesse assunto, não, vamos deixar com uma live falar sobre isso. Vamos deixar uma live e nós vamos falar sobre religião. Olha, eu tenho bastante amizade com os argentinos, mas esse argentino... Mas é o Papa de vocês. De todos vocês católicos. A quadriposia que a gente não deve criticar os sacerdotes. A gente deve rezar por eles. Então eu vou rezar pelo Papa. Apesar de eu... Já começa sendo argentino, já dá errado, já que o Papa começa sendo argentino. Questão do conservador. Conservador nos costumes, na moral, nos valores, nos princípios. Ética não envelhece. Ponto. Liberalismo. O liberal na economia é tu desatar a economia do Estado. Menos impostos, menos fiscalização. Muito tempo atrás, te lembra que a gente tinha aqui no município o fiscal da sarna? Todo mundo falava, né? Que ele ia nas lavouras lá. Pra que a gente tem que pagar imposto? Fazer o pobre... E eu me coloco como pobre, tá? Antes que falem que enfim, que eu tô tentando diminuir alguma classe social. Antes que a gente tenha que pagar imposto para o governo pagar um funcionário para ir fazer esse serviço, para nos fiscalizar. Porque é o que a gente faz. A gente paga um imposto para que o governo tenha orçamento para pagar aquele funcionário, ou quantos funcionários precise, para para fiscalizar o próprio povo. Quanto menos burocracia e menos Estado a gente tiver, um Estado mais enxuto, mais magro, com menos funcionarismo público, melhor. E aí, assim, eu vou dar um exemplo bem prático disso. O que funciona melhor? O que pode ser melhor aprimorado? Um banco público ou um banco privado? O funcionário do banco público, ele passou num concurso, ele sabe que ele não vai sair dali, o salário dele vai cair, faça chuva, faça sol. Ele te atende como ele quer. Ele bate as metas dele se ele quer. O banco privado não, negão. Banco privado, se tu não bater as metas, tu tá na rua. Tu vai dar o teu máximo, tu vai tratar o Pedro, Paulo e João da melhor forma que tu puder. Não importa que tu não vai com a cara do fulano, do ciclano. Tu vai dar o teu melhor para fazer o teu serviço. Então, privatiza o máximo que tu puder, como foi feito no governo Bolsonaro. O Paulo Guedes fez um trabalho ótimo na nossa economia, apesar de ter colocado um Haddad da vida para tocar violão lá no Ministério da Fazenda. O cara simplesmente a gente tirou um economista top, padrão professor em Harvard, para colocar um cara que colou para fazer um cursinho de economia. Assim, ó, é inadmissível o que está acontecendo hoje com o nosso Brasil em todos os setores, mas inclusive na economia. Falando assim do ponto de vista bem prático, tá? O Bolsonaro entregou uma empresa com 50 bilhões em caixa e a gente fechou o 23, virado para 24, com coisa de 150 bi negativo. Aonde isso vai parar? Então, assim, ó, isso resume tudo. Claro que tu vai ter N outras coisas, N outros escândalos que a gente está vendo diariamente. Quem acompanha sabe do que eu estou falando. Mas, para resumir de forma bem simples e bem objetiva, nós tínhamos 50 bi em caixa, estamos devendo 150, 200 e vamos dever cada vez mais.
porque essas emendas parlamentares que eram extremamente trabalhadas no governo Bolsonaro, né, que falavam do orçamento secreto, que de secreto nunca teve nada e que era comandado pelo Legislativo. Quem comandava o orçamento das emendas era o presidente da Câmara e não o presidente do país, né, o presidente do Executivo. E agora quem comanda esse dinheiro é o fulano, que eu prefiro não falar o nome, que é o presidente do Executivo, infelizmente. E ele dá para quem ele quer, para o parlamentar que ele quer, se aquele parlamentar votar aquilo que ele quer. Se isso não é o voto a cabresto, o que que é? Sabe, são questões mais que fundamentais, Magner, né, que a gente precisa resolver urgentemente nesse Brasil. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Vamos deixar a religião para depois, para a próxima live, que essa aí vai dar... Vamos deixar para a próxima live, sem problema nenhum. Eu vou só deixar um adendo aí para quem vai acompanhar a nossa próxima live da respeito da religião. Cristão, católico e evangélico creem no mesmo Jesus Cristo? Sim. São a mesma coisa? Não. Ah, mas a gente não deve bater contra os evangélicos e tudo mais, porque tem muitas outras coisas para falar, ou para muitas outras coisas erradas que a gente deve combater. Ótimo. Mas o cristianismo e a sociedade afundou como um todo justamente por não ter mais o debate, por deixar com que tudo sempre fique o mais em paz possível a qualquer preço. Tem que ter o debate no campo das ideias e dos ideais. Com certeza. E vai ter na próxima Baita Show, nós vamos ver quem a gente vai trazer na mesa, vamos fazer mais convite e botar mais 2 pessoas aqui, vamos falar sobre religião, a importância da religião, da fé, do cristianismo dentro do Brasil e do mundo, né? Que eu acredito que se não fosse a mão da igreja, vamos falar assim, na humanidade, a mão de Cristo através da religião, eu acho que a coisa já tinha degringolado bem mais, né? Não seríamos nada. Nada. Considerações finais aí, Pablo? Magner, muito obrigado pelo teu convite, obrigado pelo pessoal que nos acompanhou e se Deus quiser, espero te ver numa próxima oportunidade. Muito rápido. Obrigado, Jefferson, aí, por coordenou toda a parte aí técnica do podcast. O Jefferson estava a ponto para dar uma palavra ali, aquela hora ali, Você manifestou de lá, o ouvinte talvez, a pessoa que está, o espectador não ouviu a voz dele, porque não saiu no microfone, mas a gente ouviu, o Pablo ouviu a pergunta dele. Agradecemos aí as pessoas que assistiram, que vão assistir, compartilhem esse vídeo e até a nossa próxima live com o tema, esse vai ser bem polêmico. Religião.